A história da masculinidade sempre foi marcada por uma luta silenciosa entre resistência e desespero, entre propósito e vazio. Durante séculos, homens encontraram sentido na dureza da vida através do estoicismo. Essa filosofia que não apenas ensinava a suportar a dor, mas a transformá-la em virtude. Para os estoicos, o sofrimento não era motivo de reclamação, mas oportunidade de crescimento. Marco Aurélio escrevia em seu diário, sem imaginar que seria lido milhares de anos depois, que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Epicteto, que nasceu escravo, afirmava que a verdadeira liberdade não estava nas circunstâncias externas, mas na disciplina interna. Essa tradição deu aos homens uma estrutura mental para enfrentar guerras, fome, perdas e injustiças, sem se entregarem ao desespero. O estoicismo ensinava que, mesmo diante do caos, sempre há algo que podemos controlar: nossas escolhas e nossa resposta diante do mundo. Mas o que acontece quando essa estrutura filosófica é abandonada, ou pior, substituída por uma cultura que nega qualquer tipo de transcendência? Hoje vivemos em uma era em que os homens já não enfrentam leões, não precisam caçar para alimentar suas famílias, não são convocados para guerras épicas que testam sua coragem. Pelo contrário, estão cercados de conforto, distrações digitais, entretenimento infinito e facilidades tecnológicas que removem quase todas as dificuldades da vida cotidiana. Parece uma vitória da civilização, mas na prática é uma derrota silenciosa. O homem que não enfrenta mais nada fora de si começa a enfrentar um inimigo interno muito mais cruel: o vazio. E é nesse vácuo que entra o niilismo. Essa filosofia sombria que emergiu no século XIX com Nietzsche, mas que se tornou a mentalidade padrão de muitos homens no século XXI. Se o estoicismo dizia: sofra com dignidade, porque a dor forja seu caráter, o niilismo moderno diz: não há sentido algum, nada importa. Então, anestesie sua dor com prazer barato. E é exatamente isso que vemos: milhões de homens entregues a vícios digitais, pornografia, drogas, álcool, comida industrial, relacionamentos superficiais e a busca constante por validação imediata. Eles não acreditam em destino, não acreditam em propósito, não acreditam sequer em si mesmos. Tornaram-se reféns de uma filosofia que corrói a alma, ainda que poucos a nomeiem. A transição do estoicismo ao niilismo não foi um acidente. Ela é resultado direto da forma como a modernidade lidou com a questão do sofrimento. Em vez de ensinar os homens a enfrentá-lo, a cultura atual os convenceu de que o sofrimento deve ser evitado a todo custo. O problema é que quando fugimos da dor, também fugimos do crescimento. O corpo que não enfrenta a resistência enfraquece. A mente que não lida com frustrações atrofia. E o homem que não encontra sentido na luta começa a acreditar que não há sentido em nada. Essa é a raiz da epidemia de depressão, ansiedade e suicídio masculino que vemos hoje. Nunca foi tão fácil viver, mas nunca foi tão difícil encontrar uma razão para viver. O niilismo moderno não aparece como uma filosofia organizada, com livros e discípulos fiéis. Ele se infiltra sorrateiro, disfarçado de liberdade, entretenimento e prazer instantâneo. O jovem que passa horas no celular rolando a tela sem parar, sem perceber, já é um adepto do niilismo. O homem que se anestesia diariamente com pornografia, acreditando que isso é só diversão inocente, está praticando niilismo em sua forma mais cruel. Porque o niilismo não é apenas acreditar que a vida não tem sentido. É viver como se realmente nada importasse. É desperdiçar anos preciosos em prazeres que não deixam legado, em distrações que não constroem nada, em vícios que corroem silenciosamente sua força e sua dignidade. E aqui está a ironia. A sociedade moderna vende essa vida como progresso. Dizem aos homens que eles são livres para consumir o que quiserem, para viver sem responsabilidades, para não se amarrarem a famílias, a tradições, a deveres maiores.
Mas essa liberdade é uma prisão dourada. Porque, sem responsabilidade, o homem não encontra peso suficiente para moldar sua alma. Sem propósito, ele não tem direção. Sem obstáculos, não há crescimento. Ele se torna um eterno adolescente, perdido em um mar de escolhas, mas incapaz de escolher qualquer coisa que realmente valha a pena. É por isso que tantos homens hoje têm medo de assumir compromissos, medo de casar, medo de ter filhos, medo até mesmo de sonhar grande. Eles preferem se esconder atrás da desculpa de que nada importa, em vez de encarar a verdade de que eles se tornaram fracos demais para lutar. Nietzsche, o filósofo que anunciou a morte de Deus e a chegada do niilismo, também alertou que poucos homens seriam fortes o suficiente para superar esse abismo. Para a maioria, a ausência de sentido resultaria em resignação e decadência. Mas para alguns raros, esse vazio poderia ser o ponto de partida para a construção de novos valores, para a criação de um propósito além das velhas tradições. O problema é que a cultura atual não incentiva esses raros homens a emergirem. Pelo contrário, tudo conspira para mantê-los adormecidos, viciados, domados. E quando uma geração inteira de homens é domesticada, quem se beneficia é o sistema que controla esse ciclo de dependência. É por isso que recuperar o espírito estoico não é apenas uma questão pessoal, mas civilizacional. Quando um homem aprende a suportar o desconforto, a encarar a dor de frente, a carregar responsabilidades maiores do que ele mesmo, ele não apenas encontra sentido, ele se torna perigoso para uma sociedade que lucra com homens passivos. E é por isso que, aqui, eu quero te provocar. Você vai continuar anestesiada, rolando a tela sem fim, ou vai despertar para sua própria batalha? Vai aceitar o papel de vítima do niilismo moderno, ou vai se erguer como alguém capaz de carregar peso, propósito e disciplina? Aliás, se você chegou até aqui, isso já mostra que dentro de você existe essa centelha de inconformismo. Então, me conta nos comentários, qual foi o maior momento em que você percebeu que estava vivendo no piloto automático? Que estava sendo sugado pelo niilismo sem perceber? Compartilha, porque sua história pode abrir os olhos de outros homens também. E claro, se esse vídeo tá mexendo contigo, já se inscreve no canal. Aqui, a ideia não é dar respostas prontas, mas abrir os olhos para o que ninguém fala. Então clica no botão, ativa o sino e vamos juntos construir essa comunidade de homens que não aceitam mais o vazio. O estoicismo nos ensinava que não controlamos o mundo, mas controlamos nossa atitude diante dele. O niilismo, por outro lado, nos convence de que nada vale a pena ser controlado, porque tudo é inútil. Mas existe um caminho além dessa dicotomia. O homem que encara o niilismo de frente, mas decide não sucumbir a ele. Esse homem entende que sim, não existe sentido pré-fabricado entregue de bandeja, mas que cabe a ele forjar o seu próprio propósito. Esse é o verdadeiro salto da maturidade. Perceber que não há garantias, que a vida pode ser cruel, que a morte é certa, mas mesmo assim escolher viver com disciplina, coragem e amor aquilo que você constrói. A chave para sair do niilismo não é negar o sofrimento, nem se iludir com prazeres superficiais, mas encontrar propósito no ato de enfrentar a vida como ela é. Isso significa assumir responsabilidades que pesam, abraçar o desconforto como treino, transformar a dor em combustível. Significa construir algo que dure mais do que você, seja uma família, uma obra, um legado. O niilista foge da dor e por isso nunca amadurece. O homem que a enfrenta cresce a cada passo. E aqui está o segredo que os estoicos sabiam, que Nietzsche vislumbrou e que você precisa gravar na alma. O sentido da vida não é encontrado, é construído. E essa construção não precisa ser perfeita, grandiosa ou espetacular. Ela precisa ser real. Talvez o seu propósito esteja em criar filhos fortes. Talvez em fundar um negócio. Talvez em escrever, talvez em lutar por uma causa maior. Não importa qual seja, o que importa é que ele seja seu. Que você o abrace, com tanto afinco que a tentação do niilismo se torne irrelevante.
Porque um homem que vive com propósito não precisa se perguntar se a vida tem sentido. Ele é o sentido. O niilismo morre diante da firmeza de um homem que decidiu se levantar. Então, se você está cansado desse vazio, se você já percebeu que prazer sem propósito não satisfaz, que liberdade sem responsabilidade é prisão, que conforto sem esforço é decadência, a hora é agora. A vida é curta demais para ser desperdiçada em anestesia. O mundo precisa de homens que se levantem, que sejam rocha no meio da tempestade, que não fujam do peso da vida, mas o carreguem com honra. O mundo precisa de você desperto, inteiro, comprometido, porque a civilização não é sustentada por niilistas, mas por homens que têm propósito. E eu quero fechar esse vídeo de forma calorosa, mas também desafiadora. Se você chegou até aqui, você já provou que não é como os outros, que você tem sede de algo maior. Então, se inscreve no canal agora mesmo. Mas não só isso! Compartilha nos comentários qual é o propósito que você decidiu perseguir ou, se ainda não encontrou, qual é o próximo passo que você vai dar para descobri-lo. Conta sua história, porque essa comunidade não é feita de espectadores passivos, mas de homens que se fortalecem uns aos outros. E lembra, não importa o quão vazio você tenha se sentido até hoje, sempre há um caminho de volta para a força. E esse caminho começa com a sua decisão agora.